Oi, pessoal. Estou aproveitando um momento de coragem, né? Um lapso de coragem para tá gravando aqui, né? E tá trazendo para vocês uma nova fase que eu gostaria de estar compartilhando. É o meu despertar. Eu falo despertar porque, assim, tô com 45 anos e decidi, né? Criei coragem, esse impulso de coragem. Eu acabei de chegar do dentista, ainda nem me troquei nem nada, vou fazer almoço para as crianças e decidi gravando para vocês enquanto eu vou fazendo o almoço e vou conversar um pouquinho sobre isso. Porque o despertar que eu estou trazendo aqui seria isso, gravar um canal, ou gravar um vídeo, desculpa, estou um pouco nervosa. É uma coisa que eu já queria, né, criar um canal e tudo mais, mas a gente acaba adiando aquele desejo que a gente tem por vários motivos, ou às vezes pensando no que o outro vai falar, ou de repente pensando, ai, será que alguém vai ver meu vídeo ou alguma coisa do tipo, né? Vai gostar, vai se identificar comigo, porque a gente, por mais que a gente pense que não, a gente não quer saber do julgamento dos outros, mas lá dentro a gente acaba tendo esse pensamento e isso acaba impossibilitando a gente de criar coisas, de fazer coisas que a gente precisa e que a gente quer, né, para nossa satisfação pessoal. Então, assim, agora com essa idade, não que eu seja velha nem nada do tipo, mas eu sei que muitas pessoas acabam fazendo seus canais, suas coisas mais jovem. E o despertar que eu tive, exatamente pensando nisso, que a gente não precisa ter um aparelho ok para poder fazer. Tanto é que eu tô com fone aqui, porque eu não tenho microfone nem nada para fazer, e eu decidi fazer agora, porque eu cheguei do dentista e decidi já começar a gravar. E é um compromisso comigo, primeiro, né? De manter constância. Então, eu espero que vocês gostem do que eu vou estar dividindo aqui com vocês. Desculpem o nervoso, tá? Que eu vou estar dividindo aqui com você. E exatamente para poder estar te incentivando. Que o despertar, independente da idade que a gente esteja, seja com 45, 55, 65, 35, 25, não importa. A gente tem uma vontade de fazer algo que nos movimenta, né, nos tira daquela zona de conforto. A gente precisa fazer, a gente só se vive uma única vez, né? Então a gente, a partir desse princípio de que o tempo ele vai continuar correndo, independente da gente deixar de fazer aquilo que a gente tem vontade ou não. Então é sobre isso. Agora eu vou posicionar vocês aqui para eu poder estar fazendo comida e organizando as coisas aqui e falando sobre esse meu desejo, esse meu impulso de coragem agora. E quando eu falo assim do despertar, é pra tudo, gente. Parece que eu dormi e acordei, né, de várias coisas que eu deixei de fazer, né, na minha vida, ou até fiz, mas não como deveria. Então, algumas metas e exatamente pensando que não precisa ter um tempo específico, né? Hoje, por exemplo, hoje é uma terça-feira, hoje é dia 22 de julho, terça-feira, passou do meio do ano, né, praticamente. E eu decidi iniciar isso agora. Então a gente não precisa esperar um tempo específico para poder fazer algo que vai nos fazer bem. A gente precisa ter o impulso de coragem. Por isso que eu decidi gravar exatamente agora. Eu até pensei, depois eu subo, vou me arrumar, vou ajeitar o cabelo e tudo. Não. Eu parei e falei assim, não, é agora. Vou fazer aqui as coisas para o almoço, né? E já vou e pretendo colocar esse vídeo hoje. Então, uma das minhas objetivos e metas, né? A partir desse momento que eu decidi fazer isso, é iniciar esse canal e trazer para vocês conteúdos exatamente que faça a gente refletir sobre o que a gente deixa de fazer e coisas que a gente quer fazer, independente da idade. E também sobre coisas que eu quero fazer para minha saúde que eu não fazia porque eu nem pensava muito nisso. A gente vive tão no automático, né, que a gente acaba não pensando no que a gente precisa fazer. Então, quando a gente vai ver, já passou o tempo, porque o tempo ele não espera. Então, eu já queria fazer, né? Eu tenho duas filhas. Na verdade, eu tenho 4 filhas. Tenho as 2 pequenas, que eventualmente vocês vão ver aqui. E tenho 2 maiores que já não moram comigo. E elas, na época que elas tinham... Hoje uma tá com 26 e a outra tá com 22.
elas chegaram a criar canal, e eu sou aquela mãe de sempre incentivar e tudo mais, então eu acabava estimulando, né, incentivando elas naquilo que elas queriam. Mas aí elas pararam e não deram continuidade, mas naquela época também não tinha vontade. O desejo de criar um canal para compartilhar alguma coisa foi vindo depois, e ao mesmo tempo eu ficava pensando, né, a gente tem vários pensamentos que nos impedem de tomar algumas ações. Então tinha alguns pensamentos que me atrapalhavam dar esse passo para mim. E hoje eu decidi que foi realmente esse momento, o despertar para isso e para outras coisas que já estavam acontecendo, né, na minha vida. E aí eu decidi colocar essa nova fase em prática e vou compartilhar aqui com vocês. E uma das coisas também que eu acho muito importante dentro desse meu processo, primeiro que eu já vou falando para vocês, gente, eu não tenho habilidades aqui com o YouTube, não tenho, tá? Então, sou bem sincera em falar com vocês, edição, todas essas coisas, então vocês já me perdoem, mas gostaria muito que vocês continuassem, né? Me seguir, nem sei se alguém vai chegar a ver esse vídeo, mas caso veja, e que continue, que se inscreva, que dê um like, né? Assim que fala, dá um like aqui para que você consiga receber novamente os meus vídeos. Porque o meu compromisso comigo primeiro é de fazer um por semana. Depois a intenção é de aumentar, pelo menos 2 por semana. Mas a princípio é um por semana. Não sou muito de redes sociais, né? Antigamente eu até dava uma olhadinha ou outra, mas eu necessitei fazer um detox, né, de redes sociais. Porque eu acho que é saudável. As pessoas acabam ficando muito vendo ali coisas que às vezes não te agregam nada, né? Então, em algum momento da minha vida eu parei, fiquei, acho que muitos meses sem entrar, sem ver nada, né? E tanto é que lá no meu Instagram, vocês podem até estar me seguindo lá, caso vocês queiram, vou fazer muito gosto. Mas eu ainda não sou aquela pessoa de postagem recorrente, de stories, nada disso. Talvez isso acaba acontecendo com o tempo, porque eu estou despertando para uma nova fase, né? Então, pode ser que eu venha ficar ativa lá também, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem pensamentos que nos sabotam de fazer coisas. Mas eu sei que tem muitas mulheres da mesma forma que eu, né? Que gostariam de estar fazendo coisas novas, gostariam de estar cuidando de si. Uma das coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui é o autocuidado. Por quê? Eu sempre vi naquela correria, né? O máximo que eu passava era um hidratante no rosto. Porque meu rosto, ele é oleoso, mas aí ficava, depois do banho, ficava aquela aparência seca, parecendo que eu tava brincando num parquinho de areia, então ficava com aquela aparência seca. Então, o máximo que eu fazia era passar um hidratante. Mas nunca tive aquele cuidado, né, que eu vejo algumas pessoas tendo, que é essencial, aquele cuidado com a pele, saber que tem que passar os produtos para ajudar na questão do colágeno, né? E hoje, eu realmente percebi que é algo que eu deveria ter feito antes, lá atrás. Mas não é que eu era desleixada nem nada do tipo, é que eu nem conseguia pensar sobre isso, até porque muito corrido, então você fica na sua dinâmica de casa, filhos, trabalho, marido, então você acaba, mesmo que você se ame, você acaba não cuidando de si, né? E aí, nesse meu processo de fazer uma autorreflexão de mim, eu percebi que são coisas naturais, mas que eu sei que eu não fazia, e deve ter muitas mulheres aí também que não fazem, mas não por mal, mas às vezes não parou pra pensar. Então eu decidi, aí eu comecei a buscar mais sobre isso, tanto é que vai chegar a minha primeira caixinha que eu comprei de produtos pra skincare, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês tudo. Eu comprei um tal de retinol, que ajuda no colágeno, né? Na verdade eu já deveria estar usando esse tipo de produto, mas eu nem sabia disso, porque eu nem olhava esse tipo de conteúdo. Então eu não sabia. Também comprei um sérum e o protetor solar é a única coisa que eu já usava, né? Protetor solar sempre usei. Sempre usei assim, né? Na verdade tem uns 2 anos pra cá que eu comecei a usar mais recorrente, mas eu acabava esquecendo tudo. Mas nesse meu processo de acordar pra mim, pro meu autocuidado e tudo, eu percebi que... Aí eu comecei a ler também sobre isso, comecei a ver as necessidades que meu rosto precisa, que minha pele precisa, que meu corpo precisa. Oi, filha. Quer maçã?
Então, eu comecei a perceber as necessidades que eu necessito, né? E aí, foi vindo gradativo. Toma, mamãe já lavou. Então, eu já comecei a ver essas necessidades que eu necessito. Que era tanto do cuidado pessoal. Ai, gente, desculpa o barulho, porque eu não tenho microfoninho. Mas prometo, como esse meu compromisso de estar aqui contínuo, eu vou comprar um microfone pra ficar mais fácil. Eu coloquei só o fone, espero que o áudio esteja bom. Porque se eu deixasse só pelo celular, eu não sei se ele ia ficar bom. Eu fiquei na dúvida. Então, nesse meu processo, eu decidi... E nesse meu processo, eu decidi fazer tanto essa questão do autocuidado, quanto assumir um compromisso de cuidar do meu corpo, porque a gente acaba passando por vários processos, né? De mental mesmo, emocional, e quando a gente se depara que o nosso corpo mudou, parece que você dorme e acorda, nossa, eu envelheci, meu corpo mudou, o que aconteceu, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então foi basicamente isso. Então eu vou começar um desafio de 30 dias de exercícios em casa, né? Vou começar primeiro o treino em casa e depois, porque é algo mais palpável para eu não falhar, mas também caso eu venha a falhar, mas eu não pretendo, eu vou falar com vocês, porque eu quero ser a mais verdadeira possível com vocês. Então eu pretendo começar esse desafio. Esse vídeo vai sair hoje, pretendo colocar ele hoje mesmo. Eu pretendo iniciar o desafio na semana que vem. Então, caso quem estiver assistindo quiser iniciar também, a gente pode estar começando juntos, fazendo ali um desafio de exercícios em casa todos os dias, durante 31 dias, para a gente poder ver o benefício que isso traz. Não é nem a questão física só, né? É a questão emocional, é a questão cognitiva, porque os pensamentos eles ficam mais alinhados. Também um dos compromissos que eu fiz é a questão espiritual. Eu sempre tive essa rotina, né, de fazer meu devocional de manhã, todos os dias, independente do tempo, né, eu sempre fiz. Comecei essa prática já tem uns 2 anos, assim, mais efetivo mesmo, respeitando direitinho todos os dias. E não tem a ver com religião, tem a ver com você, com o seu momento ali de reflexão, né, de reflexão com o que você quer, com o que você busca, a gratidão. Gente, o poder da gratidão, ele é incrível, ele faz com que a gente atinja e que a gente conquiste coisas que a gente nem imaginava, só com o poder da gratidão. Com você ser grato, né? Ser grato por levantar bem, porque muitas pessoas acabam nem levantando, né? À noite, dormiu e nem imagina que não vai acordar. Então, o dia, quando tá sol, tem que agradecer. Até quando tá frio, que é uma coisa que eu particularmente gosto mais do calor. Mas antes de entender isso, eu sempre fui uma pessoa grata. Mas antes de entender que a gente não reclamar ou minimizar a reclamação, né, porque é algo natural. Mas se a gente diminuir isso, faz com que a gente fique mais positivo. E quanto mais positivo a gente fica, mais coisas boas acontecem. Pode ver que aquelas pessoas negativas, parece que só atrai tudo negativo. Então, são coisas que eu comecei a acordar, né, e analisar nesse meu processo de despertar e vi que realmente é o ideal para mim nessa minha nova fase, né? Eu estou com essa idade, mas independente da idade a gente consegue fazer coisas novas, né? A gente consegue fazer coisas que a gente quer, que a gente deseja. Então são várias questões. Então eu tinha pensado nessa questão, né? Vou manter a minha parte do devocional, a parte do exercício, que é uma coisa que é necessária, principalmente por conta das questões hormonais, que elas vão acontecendo gradativamente, né? E também pela questão de necessidade do corpo mesmo, de movimento, porque a gente fica em casa, quando a gente está em casa, né? Acaba ficando no automático, casa, comida, criança e tudo mais. Mas a vida não se resume a isso apenas, né? Trabalho fora de casa e trabalho dentro de casa. Tem que ter o nosso momento. E o nosso momento, às vezes, necessita de... Às vezes é pouco tempo, mas precisa. Entendeu? Às vezes precisa você parar e ter aquele seu momento de que você
você ficar com você mesmo, lendo um livro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Inclusive faz tempo que eu não faço, mas eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendo bastante, né? Mas quando a gente tá com a cabeça tão cheia de coisas, até a leitura, ela acaba sendo afetada, porque a gente acaba não tendo a mesma, não consegue absorver o conteúdo da mesma forma, né? Eu, por exemplo, tô passando por uma fase que eu acabo precisando ler 2, 3 vezes a mesma coisa para poder fixar uma parte ali, mas também tem a parte que é explicável, né, do nosso cérebro, que a gente só consegue filtrar bem uma porcentagem bem baixa daquilo que a gente acaba de ler. Mas com o tempo a gente acaba ficando com essa função também mais prejudicada. Então, esse meu despertar é para tudo. Então, toda semana eu vou ter vídeos aqui. Quero dividir com vocês tanto esse meu processo, né? Espero que no próximo vídeo eu tenha pessoas aqui que tenha visto, que essas mesmas pessoas estejam no próximo e já falem ali pra mim: ai, Leide, eu já vi o seu primeiro vídeo. Vou ficar muito contente, tá? Mas de qualquer forma, a minha abordagem aqui vai ser sobre isso, sobre como a gente pode fazer coisas independente do tempo, e temos que fazer do jeito que a gente pode e quando a gente tem esse impulso de coragem e da forma com que a gente tem, sem muitas coisas, entendeu? Porque se a gente improvisar, se a gente esperar, na verdade, o melhor momento para fazer determinadas coisas, às vezes esse melhor momento não vai chegar. E aí você deixa de viver aquilo que você tinha para viver. E às vezes o melhor momento vai chegar depois, que você já teve aquele impulso de coragem, que você fez coisas. Então, assim, tem coisas que é necessário. Essa geladeira não fecha, tá fechando. E é isso. E tem coisas que a gente posterga, né? Deixa de fazer naquele momento querendo a melhor situação. E às vezes a melhor situação não vai ter. Então, hoje, por exemplo, você tá na sua casa. Isso que eu falei do skincare. Eu comecei, quando eu tive esse start, eu comecei a utilizar o que eu tinha aqui em casa, né? Eu gosto muito daquele Nivea azul, o vermelho, que é o 5 em 1. É o anti-sinais. Então eu comecei a passar ele, né? Só ele e o protetor solar, que inclusive vem eles juntinhos. Vem o Nivea e o protetor solar, vem sempre os dois. E eu gosto dele porque é uma coisa assim que eu não precisei pesquisar muito. É um produto que ele funciona e normalmente vem os dois juntos, né? E é bem baratinho, vem o protetor fator 60 ou 70 e o hidratante. Eu vou até colocar aqui embaixo pra você ver na descrição, esse que eu gosto. Aí eu comecei a usar ele, mas a partir do momento que eu comecei a ver que, nossa, eu posso comprar outras coisas, né? Não precisa ser coisas mirabolantes, coisas... Mira, tava lendo. Precisa ser coisas caríssimas, né? Porque eu sei que tem coisas caras, mas tem coisas boas também. Ele pra mim já me ajudava, só que eu vi que tinha uma linha de cosmético também que é acessível pra mim e que eu poderia também estar colocando na minha rotina. Aí eu comprei, né? Fiquei muito ansiosa, né? Pra que ela chegue, pra eu poder começar a utilizar essa rotina de autocuidado e tudo mais, que são coisas que eu tô fazendo. Então, basicamente é isso. Você também pode fazer e deve fazer. Tirar um tempinho pra você, com coisas que você gosta de fazer, entendeu? Não é só casa, não é só filho, só marido, só trabalho externo. Não. São coisas que a gente precisa fazer pra gente. E é uma coisa que eu não percebia, né? Mas eu gosto de fazer essa parte de cuidar do rosto. Eu tô esperando chegar pra poder ter algo mais direcionado. Mas você cuidar da sua pele, fazer ali um exercício em casa, não importa se você pular uma corda, se você vai fazer um polichinelo. Essa é uma das coisas que também eu gostei de ver, que minha filha, quando ela morava em casa, ela começou a fazer exercício em casa. Essa que tem 22, né? E aí eu vi ela fazendo um alongamento, eu achava tão bonitinho ela fazendo aquilo. E eu naquela correria insana de mais de 12 horas de trabalho, aquela coisa, tudo. Mas mesmo assim eu consegui adequar dentro da minha rotina. Aí um certo momento eu parei, nem sei por que eu parei, né? Porque se a gente não coloca aquilo como objetivo, você
só começa e não continua. Que isso é uma das coisas muito ruins, é uma das coisas que eu tento lutar constantemente, que é a questão de constância. Constância, a falta de constância, ela atrapalha a gente em tudo. Então, é uma coisa que eu trabalho bastante a minha mente em relação a isso, em relação à constância. Bom, gente, esse vídeo inicial foi sobre isso, sobre o despertar que eu tô tendo, que você também pode ter agora. Se você quer ler um livro, se você quer tá ali pensando, ah, não, na segunda-feira eu vou começar a academia, ah, quero fazer um curso, ah, eu quero fazer uma viagem, mas não tenho dinheiro para fazer aquela viagem. Mas você já tem que pensar e se mover para isso, se organize, se planeje. O que eu posso fazer para me deixar mais próximo daquilo que eu quero? Entendeu? Então, o despertar que eu tive e que você também pode ter é simples. Aproveita um impulso. Desculpa, pegando aqui a panela já pra fazer. Já tinha deixado um pouco adiantada as coisas, né? Então, já fiz o arrozinho com cenoura, já tá no fogo. Vou fazer o feijãozinho aqui para as meninas. E vou fazer e fritar um filezinho de frango. Então, se você já tem uma vontade de fazer alguma coisa, aproveita agora. Aproveita, ah, não acabei de ver o vídeo da Leide. Ah, não foi por acaso que ela apareceu ali pra mim. Então, eu vou ter esse despertar também. Eu também vou fazer, seja o que você pensa em fazer, aquela viagem que você quer fazer, então você já se planeja para poder fazer. Mesmo que hoje pareça que você não tenha condições para fazer. Você já tá fazendo um movimento positivo para que aquilo aconteça. Entre fazer um movimento positivo e um negativo, tipo, ah, eu não vou fazer, e sim, eu vou fazer, o peso é o mesmo. Então, a diferença é que você vai ficar numa vibração mais positiva. Então, você já começa a, pelo menos, escrever para onde você quer viajar, como que você vai fazer para atingir esse desejo, quanto você vai precisar, o que você pode fazer para estar atingindo esse valor que você necessita. E assim, que seja um curso, seja iniciar uma academia, seja tomar coragem para falar com aquela pessoa que você gosta e não tá tendo coragem, seja para falar com o chefe que você precisa de fazer. Ai, gente, eu gosto de fazer assim, ó, feijão, eu cozinho 1 quilo, inclusive eu vou até cozinhar agora. E aí eu coloco nesses potinhos, que eu gosto bastante dele, eu comprei na Shopee, vem 12, eu acho, ou 10. Aí eu já cozinho assim, aí todo dia eu refogo fresquinho pra otimizar o meu tempo. Seja pra vocês falar com o chefe, pedir um aumento, mudar de setor, entendeu? Seja o que for. O despertar, a gente não pode ficar pensando demais. A gente simplesmente desperta. Aproveita um impulso e vai. Eu lembro quando... Gente, vai ficar muito longo isso aqui, né? Eu tô achando. Mas eu vou finalizar aqui e deixar o assunto pro próximo vídeo. A primeira vez que eu fui falar com uma chefe minha, eu era recém-formada. Eu tava trabalhando, só que eu tava num setor que eu entrei só pra... Sabe quando te falam assim, ah, você vai começar por aqui, depois você vai ter possibilidade? Então eu entrei já sabendo que não era o que eu queria ficar. E aí tava demorando essa mudança. E ela ficava numa sala, num andar acima. E eu lembro quando eu tive essa vontade de pedir pra mudar de setor. Eu subia 1 degrau, eu subia 3 degraus, descia 2. Subia 3, descia 2. Um frio na barriga, um gelo, uma coisa assim, sabe? Nossa, era uma sensação, e é tão presente assim que eu lembro bem dessa sensação. Mas eu era bem novinha ainda, né? E eu fazia coisas que hoje eu entendo que são coisas muito boas, né? São ações muito positivas, mas que eu não sabia na época. E aí eu fui lá pra falar com ela, até chegar na sala dela, demorou bastante, porque eu subi, descia, subi, descia, subi, descia. Mas aí teve um impulso de coragem, falei, não. Aí eu abri a porta, porque era aquelas escadas que a gente vai pela escada de emergência. Então, aí eu fui indo. Quando eu cheguei lá, abriu aquela porta vermelha, tava na porta vermelha. Aquela porta corta-fogo. Aí eu falei, não, preciso tomar coragem, né? E falar com ela.
Aí nisso, eu, quando aconteceu isso, vou fazer o feijão. Vou deixar vocês aqui mesmo. Já vou escolher o feijão pra janta. Aí quando aconteceu isso, o que eu fiz? Aproveitar já para deixar de molho, que eu gosto de deixar de molho o feijão. Uma diquinha boa, não sei se você faz assim em casa. Você pega o feijão, depois que você escolhe ele, você coloca um pedacinho de limão e deixa de molho, né? Aí tira um pouco dos gases, né, que ele produz, e deixa mais claro se o feijão não for muito clarinho. Mas eu gosto de colocar por conta dos gases mesmo. Ele tira, que faz uma espuminha, aí você tira. Tem pessoas que têm dificuldade, né, com feijão ou algum tipo. Aqui em casa não tem, mas eu gosto de fazer. E aí, depois, voltando, né? Aí quando eu consegui subir na sala, eu vi aquela porta vermelha, eu falei assim, tomei aquele impulso, não é agora. Fui lá, e o coração acelerado, eu cheguei nela pra falar. E eu lembro bem o nome dela, lembro bem a cara dela, como que ela tava, né? Eu respirei fundo, cheguei lá e falei pra ela que eu precisava falar, né? Que era algo que já tava me consumindo há semanas. Há semanas eu pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Sabe, via ela às vezes no corredor ou ali mesmo no setor. Só que a sala dela era no outro andar. E eu não queria falar na frente dos outros porque a gente já fica esperando algo negativo, né? Então eu falei assim, eu não vou falar com ela no corredor, vai que a resposta não seja boa e eu vou estar ali, vou me sentir constrangida. Porque a gente não quer, mas a gente pensa muito no que o outro vai pensar, né? Em como que vai ser a ação do outro. Isso acaba atrapalhando muito a nossa vida. E aí eu tive coragem, entrei na sala dela. Aí ela me recebeu com aquele sorrisão, né? Aí pronto, já deu aquela aliviada quando ela sorriu. Sentei e falei pra ela, olha, que o combinado, né, que a proposta que era quando eu entrei, né, que era pra ficar naquele setor, trabalhando aquilo e da forma que eu estava trabalhando, e que eu tava dando o meu máximo, mas não era o setor com que eu queria ficar, né? E queria saber se tinha, porque eu não podia já bruscamente direcionar ela, que era algo imediato, né? Mas você tem que pensar nas palavras também, né? Então eu perguntei pra ela se ela tinha uma previsão de quando eu iria ter essa mudança de acordo com o que a gente tinha combinado ali meses atrás. Aí ela mesma praticamente não tinha esquecido, ela não tinha lembrado, na verdade, ela tinha esquecido, porque eu tava fazendo tão bem o trabalho com que eu fui direcionada, que ela achou que eu estava confortável naquela situação, e eu não estava confortável. Eu estava trabalhando dia após dia, dando o meu máximo, o meu melhor, mas já pensando no que eu queria, não era aquilo. Mas para ela estava confortável porque eu estava atingindo as expectativas dela, estava superando as expectativas dela pela entrega do meu trabalho. E aí ela falou, nossa, eu realmente imaginei que você estava muito confortável, que estava bem para você, né? Pelo menos foi isso que apareceu, tudo, lá, lá. E aí, simplesmente ela falou assim, bom, como é algo que a gente já tinha conversado e é um desejo seu, então você me dá aí um tempinho, ela me deu um tempo pequeno, né? Não me recordo agora, né? Que isso daí já tem gente, sei lá, mais de 18 anos. Ela me deu ali um tempo pequeno e depois fez a adequação para onde eu queria ir. E dali fui mudando, fui aumentando, fui mudando de cargo. E aí foi mediante a isso. Então, às vezes, o medo paralisa a gente. Se você conseguir, às vezes, se libertar rapidamente. Mas se você tiver um impulso de coragem, como eu tive hoje com esse vídeo, você faz. Faça com impulso aquilo, né? Aquele impulso de coragem para uma coisa que você já tá pensando. Não é agir por impulso aleatoriamente, não, gente. Mas fazer com um impulso de coragem aquilo que você já tá pensando, criando coragem, não tem. Pra você viver aquilo que é algo novo, que a gente não sabe, é inesperado. Tô fazendo esse vídeo hoje, pra mim é inesperado. Espero que na semana que vem você esteja aqui. Que você curta, que você já dê o seu like e que você continue aqui comigo. Pode me acompanhar lá no Instagram. Lá ainda não tenho constância, né? Lá não iniciei nada lá. Pretendo, mas o meu objetivo agora, né? Que é degrau por degrau, é aqui. E essas mudanças minhas comigo mesmo, né? Que eu vou trazer aqui com vocês. Se você quiser também compartilhar, quiser fazer junto comigo, né? Eu vou adorar. Pode colocar aqui nos comentários ou mandar lá pra mim no direct. Pra eu saber que, Leide, você não tá sozinha, eu tô fazendo também junto com você. Tanto os exercícios, tanto cuidado pessoal com a pele, quanto a leitura de livro,
quanto várias mudanças que eu vou trazer aqui. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo por ser o primeiro, né? Não tenho habilidade ainda e eu falo muito também. É uma coisa que eu gosto muito de falar, então eu falo demais. Eu falo como se vocês estivessem aqui comigo. A comida já tá terminando, a comida. Eu só vou fritar o franguinho agora, a saladinha já tá semi-preparada. Mas é isso. Espero contar com vocês no próximo. E beijinhos. Tchau!